Olha, pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem esse gorrinho, ó, essa touca. Vou ensinar a fazer o molde, então você pode fazer tanto para bebezinho a partir de RN até para adulto. E o melhor é que ela é dupla face, ó. Você pode usá-la dos dois lados. Eu ensino você a fazer com a vira e sem a vira também. Tem o cálculo lá mostrando para vocês como que vocês podem fazer. Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer este gorro dupla face. Eu fiz ele no tamanho 3 a 6 meses, mas você pode fazer em qualquer tamanho. Eu vou ensinar vocês a fazerem o molde dele. Então, você vai precisar de uma fita métrica para você medir aí a cabeça do seu bebê. Eu utilizei aqui uma bonequinha. Então, você vai pegar a sua fita métrica e vai medir a circunferência da cabeça do seu bebê. Ali pelaquela parte mais redondinha daqui de trás, sabe, da cabeça? Olha como estão mostrando aí, ó, bem essa parte mais redondinha. Fiz a minha medição, eu vou anotar essa medida aqui, ó. Na minha boneca deu 36, mas eu vou utilizar a medida de uma criança de 3 a 6 meses. Então, eu vou pegar a medida da circunferência e dividir por 2 para traçar o meu molde, fazer o meu primeiro retângulo. Para eu traçar o molde de 3 a 6 meses, eu utilizei a medida de 40 centímetros, porque varia de 3 a 6, mais ou menos de 36 centímetros até 42. Então, eu vou utilizar a medida de 40 e vou medir agora também a altura da cabeça. Vou pegar no centro da cabeça e vou até naquela voltinha logo aqui pertinho do pescoço, para eu definir a altura do meu gorro, tá? Ó, fiz as minhas anotações, então coloquei aqui a circunferência e a altura. A altura eu defini aqui 18 centímetros. Mas se você quiser fazer essa vira no gorro, você tem que acrescentar essa medida da vira. Então, você pode colocar 2, 3, 4 centímetros, vai aí a gosto de cada um. Eu vou colocar 4 centímetros. Então, a medida de uma criança de 3 a 6 meses deu 18 centímetros. Eu vou acrescentar mais 4 para traçar o meu retângulo. Marcações feitas, agora eu vou traçar o meu retângulo. Então, vou pegar a minha circunferência dividido por 2, que deu 20, pela minha altura, que deu 18, mais 4 centímetros para fazer a vira. Então, vai ficar um retângulo de 20 por 22. Faz esse retângulo e faz uma marcação na metade dos 20 centímetros. Então, vai ficar dividido ao meio, 10 centímetros para cada lado. Traça aí um risco até embaixo, para ficar mais fácil de você se localizar. E vai novamente nessa metade de 10 centímetros, marcar a metade dele de novo. Então, vai ficar 10, 5 e 5. Aproveitando a minha régua aí no centro, eu já vou descer 8 centímetros para fazer aquela queda no gorro. Aí, você define, se você quiser ele mais fechadinho no gorro, né, na cabeça, você deixa menor. Se você quiser mais caidinho, você deixa maior. Eu utilizei uma medida de 8 centímetros, tá? Nesse retângulo menor agora que eu marquei a metade, eu vou fazer uma pequena curvatura, utilizando uma régua de patchwork, aquelas de caixinha de leite, né, de costura criativa. Mas você pode usar a mão mesmo. É só ligar o pontinho no outro, fazendo essa curva e fazendo tanto para um lado quanto para o outro. Ele fica parecendo uma coxinha. Agora é só você cortar o seu retângulo, separar esse molde do papel, dobrar ele naquela marcação de 10 centímetros e fazer o corte nessa parte arredondada. Você não precisa traçar esse arredondado dos dois lados. Quando você dobrar o seu papel e recortar um lado, ele já vai sair certinho o molde com as duas pontas, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Prontinho, agora é só partir para o corte de tecido, o seu molde já está prontinho. Como eu falei anteriormente, ó, eu vou utilizar uma malha suede que tem bastante elastano, ela estica bem mesmo.
e um soft. O soft estica um pouquinho menos que a malha suede, mas ele tem bastante elastano. Você pode usar fleece, carapinha, desde que o tecido seja confortável e que tenha boa elasticidade. Então, você vai dobrar aqui o seu soft no meio, vai encostar o seu molde bem na dobra do tecido, alfineta e contorna ele. Se você já tiver mais habilidade com a costura, você já pode cortar direto. Se não, não há problema nenhum em alfinetar, contornar, fazer todo o processo calmo e tranquilo que vai dar certo, tá? Eu aproveitei para anotar no molde onde é a dobra do tecido. Onde tiver marcado a dobra do tecido, você não precisa cortar, ele vai ficar uma peça única. Se você não tiver bastante tecido que não dê, né, de repente para fazer essa dobra, não tem problema. Não precisa cortar nessa dobra, você acrescenta uma margem de costura e depois faz a união das peças da mesma forma. O meu tecido dava para dobrar, então eu prefiro utilizar ele aí na dobra do tecido. Então, agora é só cortar. Você vai cortar todo o seu contorno, lembrando de deixar essa dobra sem cortar. Cortei no soft, agora eu vou fazer a mesma coisa na minha malha suede. Vou até aproveitar o meu corte do soft como molde, porque ele já tá certinho, já está alfinetado, então já facilita bastante. Vou dobrar a minha malha suede. Se atentem se o tecido de vocês tiverem listras, tiverem estampas, o sentido para cima, para baixo, para não colocar uma estampa de ponta cabeça. Então, se atentem bem na estampa do seu tecido. A minha aí tem listras, então eu vou deixá-las bem alinhadinha. Tecidos alinhados, agora você pode contornar novamente aqui o seu molde e recortar. Alfineta, se não tiver se estiver preocupado se não vai dar certo, se vai escapar, então deixa tudo alfinetadinho, contorna, recorta e aí é só partir para a costura. Agora, com as duas peças já cortadas, você vai abrir esse tecido para você alfinetar e começar as suas costuras. Você vai dobrar a primeira portinha ali, ó, imagina que isso é um castelo. Então, você vai fechar a primeira portinha, só a torre do lado direito. Depois, vai fechar o lado esquerdo e vai costurar só a torre do lado direito. É só a primeira pontinha ali que você vai fechar, vai fazer uma costurinha ali, tanto no soft quanto na malha suede. Abre ali o soft, fecha a primeira portinha e vai costurar só aquela partinha de cima. Fecha a segunda portinha e também vai fazer essa costura. Como o meu tecido tem bastante elastano, eu vou utilizar na caixinha de bobina, na bobina, o fio de overlock, para ele não arrebentar quando você for colocar na cabeça, né, tanto da criança ou do adulto. Uma linha comum, ela tende a arrebentar quando você utiliza um tecido com bastante elastano, porque a linha não estica e o fio de overlock, ele é próprio para isso. Prontinho, agora é só você fazer a sua costura do telhadinho do seu castelo. Lembrando sempre de fazer o retrocesso no começo e no final. Faz a lateral direita, faz a lateral esquerda nas duas peças, tanto o soft quanto a malha suede. Olha como é que deve ficar a sua costura, ó, fechadinho de um lado e fechadinho do outro, ó, parece uma casinha mesmo. Feito as duas costuras, você vai abrir o seu tecido direito da sua malha suede para cima e vai costurar direito com direito, soft para baixo. Você vai fazer uma costura nessa parte reta, unindo essa parte reta. Retrocesso no começo e retrocesso no final.
alfineta as suas peças para não escapar e vai fazer essa costura de uma vez só. Deixe os seus tecidos bem alinhados e vai passar uma costura nessa parte reta, lembrando sempre de fazer o retrocesso no começo e no final. Agora, você vai abrir a sua peça para fechar as laterais. Você vai pegar essa costura e encontrar com a outra costura, deixando bem certinho. Coloca uma costura para um lado, outra para o outro, ou se você preferir, você pode abrir as costuras. E vai unir também as costuras lá de cima da cabeça, costurinha com costurinha. Alfineta para ficar bem certinho, vira uma para cada lado. E na parte da malha suede também, costurinha com costurinha, essa parte é mais simples porque ela é mais molinha, então você consegue abrir melhor essas costuras. E vai passar uma costura agora de um lado até o outro, lembrando de deixar um espacinho para desvirar. Eu gosto de deixar no soft, que é a parte que vai ficar para dentro, tá? Então, eu vou definir aí um pedacinho para eu desvirar de uns 3 dedinhos, 3, 4 centímetros já é suficiente. Então, começa a sua costura com o retrocesso, para num pedacinho, faz um retrocesso de novo, levanta o pezinho da máquina, faz o retrocesso num pedacinho e vai agora até o final, terminando lá na malha suede com o retrocesso de novo. O retrocesso é essencial, não pode esquecer. Agora, minha peça está finalizada. Vou fazer a limpeza, tirar as linhas, os alfinetes, separar aquela linha que ficou lá no espaço para desvirar e puxar a minha peça. Então, abre aquele buraquinho, coloque a mão lá na última ponta, a parte mais longe que tiver da sua peça, e vai puxá-la todinha para fora. Puxa com cuidado, de repente, se deixou um espacinho muito pequenininho, ela pode rasgar. Então, puxa com bastante cuidado. Puxou toda a sua peça, agora é só ajeitar a sua, todo o tecido, colocar tudo arrumadinho e fechar esse buraquinho. Você pode fechar o buraquinho com um pontinho invisível à mão ou pode fechar na reta mesmo. Se você não tem o intuito de usar ela dupla face, não tem problema nenhum você passar uma costurinha aí nesse buraquinho. Faz o retrocesso ali no comecinho, bem na beirinha, faz essa costura bem na beirinha, vai até o finalzinho do buraco e fecha com o retrocesso novamente. E aí é só você ajeitar a sua touca, o seu gorrinho, ele vai estar prontinho, ó. Coloca todo o seu soft para dentro, faz a sua viradinha, né? Esse eu fiz com vira, então é só fazer essa dobrinha para fora e o seu gorro está prontinho.